Dudu é oferecido ao Fluminense e atacante rasga elogios a treinador tricolor. Além disso, ex-jogador de futebol faz muitos elogios a goleiro do Fluminense. A gente também tem informações sobre a situação clínica do Thiago Silva, ainda está machucado. A gente tem o prazo de retorno dele aos gramados com a camisa do Flu. Muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. De saída do Cruzeiro, Dudu é oferecido ao Fluminense. Quem traz para nós essa informação é o jornalista Paulo Brito, que faz a cobertura tricolor. E de acordo com ele, o atacante hoje lá no Cruzeiro foi oferecido ao Fluminense por intermédio do seu empresário André Cury. De acordo com o Paulo Brito, até o momento o Fluminense não respondeu se sim ou se não a esse oferecimento, mas também não descartou nada, muito por conta da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense quer fazer investimentos para a competição no meio do ano. Eu acho até que é uma necessidade bem clara desse elenco do tricolor, e o Dudu surge como um nome no radar, já que ele está negociando essa rescisão de contrato e vai ficar livre no mercado. Agora, o questionamento é, será que o Dudu é o nome ideal para isso? E aí, naturalmente, vão haver opiniões divergentes. Eu, particularmente, sempre achei o Dudu um craque de bola. Na época do Palmeiras, ele era um dos principais, se não o principal jogador do futebol brasileiro. Mas é inegável que nos últimos anos seu desempenho vem decaindo muito. A maneira que ele saiu lá do Palmeiras foi bastante conturbada, ele vai para o Cruzeiro, no Cruzeiro não consegue render. É um jogador muito caro, né? Os rumores é de que ele ganhou cerca de 2 milhões de reais por mês atualmente no Cruzeiro, então seria um investimento muito caro para o Fluminense ou qualquer outra equipe fazer na sua contratação. Já tem uma idade um pouco mais avançada, teve algumas lesões um pouco mais graves na carreira, então eu, particularmente, não sou o grande entusiasta desse possível movimento. Repito, a informação do Paulo Brito é de que ele foi oferecido. O Fluminense, até o momento, de acordo com o jornalista, não respondeu se vai prosseguir numa negociação, se tem interesse nessa contratação ou não, para daí a gente começar a debater também a questão dos valores. Claro, o Dudu é um jogador que já mostrou muito futebol, pode se recuperar, né? A gente não fecha nunca as portas para ninguém nessa possibilidade, mas pelo valor investido que a gente imagina, pelo que ele ganha atualmente no Cruzeiro, que ele ganhava no Palmeiras, eu não acho que seria uma boa contratação para o tricolor, não. Apesar disso, eu acho que a gente precisa sim, tá, de um atacante de lado de campo. Falo aqui frequentemente, né? As opções que a gente tem para lado de campo não me agradam. Assim, a gente tem o John Arias, que é fantástico, tem o Riquelme, que tá machucado, que eu gosto muito, mas Canóbio ofensivamente não me agrada, o Serna não me agrada, o Keno eu até acho tecnicamente bom, mas é um cara que oscila bastante, já fisicamente não tá no seu auge, também já tem uma idade mais avançada. Eu gostaria de ver o Fluminense contratando um bom ponta, né? Um bom atacante de lado, mas não tenho essa convicção de que o Dudu seria esse jogador. Deixa a pergunta para você, tricolor, que tá ligado aqui na Central Fluminense. Dudu seria uma boa contratação pelo Flusão, ou você acha que o tempo dele no futebol já passou? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Se tem um jogador que o tempo não passou, a pergunta que eu fiz agora sobre o Dudu, esse jogador é o goleiro Fábio. Ele foi muito elogiado por um ex-mestre da posição. A gente vai falar sobre isso, só antes rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o nosso canal alcança. A galera chega junto, comenta sempre que a gente pode, a gente para aqui e vem e manda aquele abraço para a galera. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Adriano de Joinville, Santa Catarina, para o Robson de João Dourado, na Bahia, para o Milton de Ipanema, Minas Gerais, para o Luizinho de Soledade, em Minas Gerais, e para o José Luiz Melo de Vitória, no Espírito Santo. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado para você que está aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você acompanha o nosso canal. Inegavelmente, o Fábio vive um momento ainda de forma muito positiva, né? Por mais que ele tenha 44, vai fazer 45 anos em setembro desse ano, ele ainda é um dos principais goleiros do futebol brasileiro e é titular
absoluto no time do Flu. A gente até comentou no vídeo de mais cedo do interesse do Fluminense no João Paulo, lá do Santos, trazido, né, pelo Lucas Musetti, jornalista que faz a cobertura do Alvinegro Praiano, e eu cheguei a falar no vídeo, né, que não achava até que era uma grande prioridade do Fluminense no momento, porque eu não via o João Paulo conseguindo tomar essa vaga do Fábio, que é um cara incontestável hoje no Fluminense. E agora quem está elogiando ele não sou eu, é um mestre da posição, foi um grande treinador e também foi um grande goleiro. Estou falando do Emerson Leão, que participou do podcast Futebol é Minha Vida e rasgou elogios ao Fábio. Eu tenho aqui as aspas do que declarou o Emerson Leão. Se liga aí. Deixa eu elogiar um goleiro que eu elogio sempre. O goleiro do Fluminense, que foi despejado do Cruzeiro, é bom há mais de 20 anos. Ele está com 44 anos, merece elogios. Nunca levaram-no para a seleção. Ele é uma referência. Foi o que o Emerson Leão falou aí sobre o Fábio, né? E ele lembra muito bem, né? O Fábio foi despejado do Cruzeiro, sorte a nossa, né? O Fluminense foi lá, contratou. Fábio aqui já ganhou 2 Cariocas, ganhou Copa Libertadores, ganhou Recopa, se tornou, né, um grande ídolo da história do Fluminense de maneira muito merecida, né? Quem perde é o Cruzeiro, que tem sofrido lá, né? O Cássio não tá bem, tem dado umas falhadas. Quem perde é o Cruzeiro, e de fato, nessa questão do Fábio estar em alta há muito tempo, é verdade, né? Tem mais de 20 anos que você ouve falar do Fábio como um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Eu também considero, né, ainda mais como o Emerson Leão falou aí, eu concordo com ele, que foi um crime o Fábio nunca ter sido convocado assim, com sequência para a seleção, tem uma convocação ou outra ali perdida, mas não ter sido convocado, recebido chances, disputado competições oficiais com a seleção brasileira. Eu acho que é um crime, porque o Fábio é um goleiro que, não falo isso só porque ele é do Fluminense agora não, tá, mas ao longo da carreira dele eu sempre gostei muito do futebol do Fábio. É uma pena que ele nunca defendeu a seleção, agora com 44 anos, indo para 45, o tempo dele infelizmente já passou, mas ainda é um grande goleiro, ainda ajuda demais a equipe do Fluminense. Ainda nessa onda dos elogios, tem atacante rasgando elogios ao atual treinador do Fluminense. O André Felipe, também conhecido como André Balada, participou do programa Benjamin Mucho, lá do Benjamin Bach, o Benja, né, o famoso Benja, né, apresentador de futebol aí na televisão, e ele falou um pouquinho sobre quem que ele acha que tem que ser o técnico da seleção brasileira, e não hesitou, apontou Renato Gaúcho como o seu nome ideal para técnico do Fluminense. Tô com as aspas aqui do que o André falou, se liga aí. Eu gosto do Renato Gaúcho, cara. Eu acho que é o cara que é assim que tem uma linha de trabalho que o jogador vai entender, que vai conversar com os atletas. Eu tive honra de trabalhar com o Renato no Grêmio. Eu falo que todo mundo tem que ter honra de trabalhar com esse cara. Ah, ele é genial, cara. Ele é genial. O Renato é uma aula, assim, todo dia que ele dá pra gente, porque é um cara que jogou, ganhou jogando. Em termos de taticamente, o Renato não é aquele cara que vai ficar falando do box to box, mas o Renato tem uma coisa que é muito boa, que é o vídeo. Ele mostra ali no vídeo, fica 1-2 horas para acertar o time ali, porque realmente na imagem não tem como negar. Não é aquela coisa no campo, na imagem você vendo o que aconteceu no jogo, não tem como negar. E o Renato é bom, cara. O Renato, para lidar com o grupo, para lidar com o dia a dia, não tem como não. Até quem não joga fica feliz com ele. Essa foi a declaração, então, do André Felipe sobre o Renato. E, cara, essa aqui eu sou muito suspeito para falar. E quem acompanha as lives da Central já há mais tempo sabe, né? Quando teve essa questão de trocar treinador e tudo mais, falado ali, né? Antes do Renato assumir o Fluminense, eu falava isso. Sempre falei isso. Eu achava que o Renato era o cara ideal para a seleção brasileira. Pelo perfil dele, por ser ex-jogador, pela maneira de trabalhar do Renato, eu achava que ele era o nome ideal para a seleção brasileira. A gente sabe que ele está hoje no Fluminense. Estou satisfeito com o Renato aqui, pelo menos por enquanto, né? Claro, nos últimos jogos eu me estressei um pouco com ele, o que é normal. Mas eu acho que ele era o nome ideal para a seleção brasileira, porque ele é um cara que sabe gerir esse vestiário. A gente sabe que seleção tem pouca sessão de treino, né? Não é igual o clube, tu tá aqui a semana inteira com os jogadores, tá ali trabalhando. Você vai encontrar os jogadores muito pouco, você vai pegar cada jogador ali de equipes espalhadas pelo mundo, e você vai precisar, na base claro que do treino também tem, mas na base da conversa você vai precisar tirar o jogador daquele automático que ele tá acostumado a fazer no clube dele. O cara treina para jogar de uma maneira o ano inteiro, quando chega na seleção é outra maneira de jogar. Então é um trabalho um pouco mais complexo, que ele vai muito também na base do motivacional, na base da conversa com o jogador. E o Renato é um cara que eu acho que sabe lidar muito bem com isso. E eu discordo da galera que trata o Renato como um cara muito ultrapassado taticamente. Tem erros e acertos, você pode gostar ou não gostar, mas tratar o Renato como, é um boleirão apenas, eu acho um equívoco muito grande. Tanto é que quando o Fluminense trocou de treinador, eu falei, eu dei essa opinião, posso
mudar de ideia daqui para frente, não tenho problema nenhum com isso, mas achava que das opções possíveis, né, como o Dorival era muito caro, não ia rolar, a Tite, enfim, não tá nem assumindo o clube agora, o Renato era a melhor opção de longe pro Fluminense, que foi a opção que a gente buscou para a seleção brasileira. Também acho que seria o melhor nome possível, concordo com o André Felipe nessa, mas agora o Renato tá no Fluminense, né, não vai assumir a seleção brasileira, a gente deve ter aí Ancelotti ou Jorge Jesus, né, enfim. Tá ainda indefinido esse cargo de treinador da seleção. Fica até o espaço aí, né, pra você comentar quem que você acha que deveria ser o técnico da seleção. O meu técnico, se eu fosse presidente da CBF, seria o Renato Gaúcho, mas que bom que eu não sou, porque o Renato Gaúcho é técnico do Fluminense atualmente. Vamos falar um pouquinho de boa notícia, falar um pouquinho do Thiago Silva, já tem prazo para ele retornar aos gramados com a camisa tricolor. Só antes disso, quero lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o link para você baixar o aplicativo do SofaScore, parceiro oficial aqui da Central Fluminense, melhor site, né, melhor aplicativo para você ficar por dentro de todas as estatísticas do futebol e de tudo que acontece com esse esporte que a gente ama tanto em tempo real. Então corre no comentário fixado desse vídeo, vai ter o link lá para você clicar, vai redirecionar para a loja virtual do seu celular para você baixar de maneira grátis o aplicativo SofaScore e ficar por dentro de tudo que acontece com o futebol. Vamos falar então dessa notícia do Thiago Silva, porque o GE traz pra gente que o Thiago Silva está já vivendo um processo de transição aos gramados, mas nesse momento ainda treina em separado com o elenco tricolor. O Thiago Silva teve aquela lesão, tá aos poucos voltando, né, ele escolhendo o jogo contra o Santos, tá aos poucos voltando, já tá fazendo alguns trabalhos no gramado, mas ainda em separado do elenco principal, não tá fazendo aquele treino com bola normal com o time do Fluminense. A próxima etapa é aí sim, né, voltar aos trabalhos no campo, mas nesse momento ele ainda está fazendo esse processo de transição. O prazo que o GE nos informa, né, que é visto ali internamente para o Thiago Silva retornar ao time do Fluminense é de 2 semanas, então ele deve estar disponível normalmente para jogar a Copa do Mundo de Clubes, mas ainda nesse mês de maio, nas próximas 2 semanas, deve desfalcar o time do Fluminense. A gente percebe, né, a falta que o Thiago Silva faz, é o melhor zagueiro da América do Sul hoje, né, sempre foi, né, agora voltou pro Fluminense, é o melhor zagueiro da América do Sul, faz muita falta, faria muita falta para qualquer equipe, mas no Fluminense em específico, que os seus companheiros e reservas não têm um nível técnico tão elevado, a gente sente muito na pele a ausência do Thiago Silva, então que ele possa retornar o mais rápido possível para nos ajudar nos nossos compromissos. Falando dos nossos compromissos, amanhã tem Fluminense e Sport no Maracanã. O Sport vive um momento muito complicado no Brasileirão. Até o momento não venceu um joguinho sequer. E eles querem conseguir essa vitória contra nós no Maracanã. Cabe ao Fluminense, claro, impedir, mas o João Silva, que é zagueiro português lá do Sport, deu uma declaração projetando o jogo de amanhã e demonstrou, de certa maneira, uma confiança de que podem vir aqui ao Maracanã conseguir a vitória. Abro aspas aqui para a declaração dele. Todo jogo aqui na Série A é um jogo muito difícil, não há jogos fáceis, não há campos fáceis, não há estádios fáceis. A gente sabe que vai enfrentar uma equipe que em um estádio muito difícil, jogando em casa, mas também temos nossas armas e vamos com tudo, pelos 3 pontos, porque precisamos e principalmente por termos confiança naquilo que fazemos. Essa foi a declaração então do português João Silva, zagueiro do Sport, né, dizendo que tem suas armas, né, e tem confiança de que o Sport pode ganhar do Fluminense sim no Maracanã. O Fluminense vem oscilando, né? Não ganhou do Botafogo. Tem esse jogo agora contra o Sport. É a oportunidade, assim, beleza, 1-0 contra a Aparecidense, resultado magro, mas você tem o jogo contra o Sport, é o lanterna da competição, é vencer mais um jogo, mesmo que seja uma vitória magra de 1-0, já viram 2 vitórias consecutivas, vai ganhando um pouco mais de confiança para tentar recuperar aquele moral do começo do trabalho do Renato Gaúcho, quando a gente emendou aquela sequência de vitórias. Em termos técnicos, o Fluminense ainda não joga bem, ainda não conseguiu dar aquele salto que a gente tinha com o Mano Menezes para o que a gente espera ou esperava de ver o Renato Gaúcho fazendo com o elenco tricolor. Temos esse desafio amanhã no Maracanã. Difícil vai ser, até porque o momento do Fluminense não é dos melhores, mas a gente não pode se dar o trabalho, se dar o luxo, né, de ser um Robin Hood, né, de ajudar o Sport aí a sair dessa situação delicada, de não ganhar ninguém no Campeonato Brasileiro, né, ser esse levanta defunto que o Fluminense muitas vezes gosta de ser. Então atenção total na partida de amanhã para a gente conseguir mais 3 pontinhos. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você. Agora eu deixo o convite para você deixar um comentário aqui embaixo. E aí, tá confiante que o Fluminense consegue vencer o Sport amanhã no Maracanã? Então comenta aqui embaixo seu palpite para essa partida. Combinado? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.